No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o PFR, que é o preço de fechamento de reversão. É um padrão de candle que eu gosto de utilizar, eu utilizo ele com bastante frequência e hoje chegou o dia de você aprender a utilizar também esse padrão de candle. Aqui eu vou te dar todos os detalhes de como que ele é formado e onde você pode utilizá-lo, tá? E é importante que você saiba, esse padrão de candle ele pode ser utilizado em qualquer ativo, tá? Então você vai conseguir operar as opções, as ações, criptomoedas. E se você é um fã de day trade, opera day trade, você também pode utilizar ele no day trade, utilizando o mini índice ou o mini dólar, tá? Então já deixa o like nesse vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho de notificações para que sempre que saia um vídeo novo aqui no canal, você seja notificado e já vamos pro vídeo. Primeiro passo, vou compartilhar aqui a tela com você do Profit, tá? É através daqui que a gente vai mostrar aqui como que esse padrão funciona, tá? Ele é muito simples de ser identificado e também muito simples de ser operado, tá? Então, primeiro momento aqui, a gente vai esconder esse gráfico, tá? E eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo de como que ele é montado, tá? O primeiro ponto é que o PFR, ele pode ser um padrão de reversão de movimento, mas ele também pode ser um padrão de continuidade de movimento, tá? Tudo vai depender do contexto onde ele está sendo formado, tá? Então, se ele estiver sendo formado em uma resistência ou numa retração de fibra importante, em alguma coisa desse tipo, ele pode ser ali um padrão de reversão. Já se ele tiver ancorado em uma média, essa média estiver ascendente, a favor de uma tendência, e ele ser mostrado ali, ser formado, né, ali, ele pode ser um padrão de continuidade. Eu vou te mostrar daqui a pouco no gráfico as duas formas que a gente pode trabalhar com ele, tá? Mas ele é basicamente o seguinte: sempre que a gente tiver um movimento de baixa, por exemplo, tá? A gente pode identificar uma região importante. É muito importante isso, tá? Você precisa de uma região importante. Padrão de candle, qualquer padrão de candle, ele tem que estar em uma região importante no gráfico, tá? Padrão de candle, ele vai aparecer toda hora para você, mas nem todos os padrões de candle são operáveis. E nesse vídeo eu vou te ensinar aqui alguns macetes de como que você pode identificar uma região importante para utilizar o padrão de candle da forma correta, tá? Coisas bem simples que já vai te ajudar e a partir de amanhã você já vai ganhar dinheiro com isso aqui, tá? Então aqui, essa linha, ela vai simbolizar aqui basicamente uma tendência de baixa, tá? Então o mercado está vindo aqui de uma tendência de baixa, onde tem topos e fundos descendentes, aquela coisa bem básica, tá? Até que chega aqui embaixo, ou uma região de preço importante, ou alguma coisa assim do tipo, e a gente tem aqui aquele último candle, tá? Esse candle ele é diferente em questão de tamanho, de pavio para baixo, para cima, tá? Ele é indiferente. O importante é que ele seja negativo, já que a gente está falando aqui de um movimento de baixa, tá? Ele vai ter ali o último candle daquela tendência, tá? O candle seguinte, esse candle é o que forma o PFR, tá? Porque é ele que vai nos sinalizar esse padrão de candle, tá? O PFR basicamente é formado por um candle que tem que estar dentro de um contexto, tá? Então, o próximo candle ele vai ser o seguinte: ele vai abrir, ele pode abrir com gapzinho de alta, gapzinho de baixa, não tem problema nenhum a questão de abertura, tá? O importante é que ele abra, tá? E ele faça o seguinte movimento: ele primeiro caia, renovando a mínima do que no anterior aqui, e depois ele volte a subir, tá? E feche dessa forma aqui, tá? Ele fazendo isso aqui, ele vai fazer mais ou menos esse movimento. Então ele vai ter uma mínima aqui mais baixa do que a mínima anterior e um fechamento aqui em cima, ó, mais alto do que o fechamento anterior. É isso que forma o padrão PFR, tá? Uma mínima mais baixa que o anterior e um fechamento mais alto do que o anterior no caso da compra, tá? Aqui, se tiver um paviozinho para cima, não tem problema também, tá? O importante é que o candle fecha ali o mais próximo possível da máxima para dar aquela convicção que é pra gente que aquele candle ali é um candle que vai de fato mudar a tendência desse mercado, tá? A entrada é na renovação da máxima desse candle verde, tá? A gente renovando a máxima ali, a gente entra e o stop fica aqui abaixo da mínima desse candle, tá? Então é um padrão
e vai te dar um risco-retorno até que favorável, tá? Já que a gente sempre vai pegar o movimento ali no pé do movimento, né? Na raiz do movimento, e dependendo da tua análise, dependendo do contexto que aquele mercado se encontra, você pode pegar aqui 5 vezes o teu risco, 7 vezes o teu risco, 10 vezes o teu risco facilmente, tá? Mas nesse primeiro momento, como é algo novo para você, foca no 1 para 1, no 2 para 1, que já vai te ajudar e você vai pegar aqui confiança nesse padrão, tá? Então aqui a gente tem o exemplo de compra, tá? Que seria exatamente isso aqui. Movimento de baixa, aí tem lá o último candle desse movimento de baixa. E o próximo candle, ele vai ser essa formação aqui. Mínima mais baixa do que o anterior, tá? A mínima que a gente conta o pavio, tá? Então tem a mínima mais baixa do que o anterior aqui, e o fechamento dele, que é aqui em cima, ó, tem que ser mais alto que o fechamento do que no anterior, tá? Então aqui a gente tem o PFR de compra, tá? E agora, falando de um padrão vendedor, tá? Que é basicamente a mesma coisa, só vai mudar o lado da operação. A gente tem aqui o movimento de alta, né? A gente tem aqui o movimento de alta, e lá no topo desse movimento, a gente pode encontrar o quê? Outro PFR, que agora vai ser de venda. Então a gente tem lá o último candle, esse candle é indiferente, tá, pra gente, ele pode ser um candle grande dessa forma, pode ser um candlezinho pequeno, não importa a formação desse candle, ou como que ele foi formado, tá? O importante é que o próximo candle aqui seja a formação de um PFR, então ele vai abrir aqui, vai subir, dando aquela impressão que o movimento vai continuar, ele vai renovar máximo do que no anterior, né? Só que aí entra uma pressão vendedora e ele começa a cair aqui, tá? Formando basicamente esse movimento aqui, que é só o inverso desse aqui, né? Então a gente tem aqui o que? Uma máxima agora, né? A gente tá falando de alta, então tem que olhar as máximas, tá? Então a gente tem uma máxima mais alta do que a máxima anterior. E o fechamento dele aqui, ó, é mais baixo do que o fechamento do anterior, tá? Então aqui a gente tem o padrão de candle de venda, né? O PFR de venda, tá? E aqui é a mesma coisa. A nossa entrada será basicamente na renovação da mínima desse padrão, tá? Ou seja, se ele fechou lá no R$11, você precisa esperar que ele desça 1 centavo para renovar a mínima, tá? Então seria lá no R$10,99, tá? 1 centavinho abaixo para você entrar, e o stop na máxima desse padrão, tá? Eu gosto de colocar ali de 3 a 5 centavos acima da máxima desse padrão, para que se caso o mercado for lá, só dar uma violadinha e voltar, não vai te stopar, tá? Então basicamente é isso. Aqui a gente tem o padrão de compra, tá? Padrão comprador aqui. E aqui em cima a gente tem um padrão vendedor. Viu como é um padrão de candle bem facinho? Ele é bem simples de ser encontrado, tá? A formação dele é bem simples e acredite se quiser. Esse padrão, se você operá-lo da forma correta em regiões importantes, cara, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Escuta o que eu tô te falando. Então vamos para alguns exemplos no gráfico para não ficar só em teoria aqui, tá? Então vamos deletar isso aqui e já vamos vir aqui para o gráfico. Eu tô pegando aqui um ativo qualquer, tá? Que é Suzano, poderia ser em qualquer ativo, tá? E vamos aqui dar uma olhada em regiões que esse ativo se encontrou, tá? Então vou pegar aqui um pouco o passado, que a gente já tem um gráfico formado, tá bom? Então aqui, ó, o primeiro que eu vejo aqui é aqui, ó. Aqui a gente já tem um PFR, tá? Olha aqui, ó. O que a gente tem aqui? Um movimento de alta, tá? A gente tem aqui esse movimento de alta. Tem esse último candle aqui, ó, comprador, tá? Inclusive, esse cara aqui, ó, ele fechou na máxima do movimento, né? Teoricamente rompendo a média de 200, que é essa média aqui, tá? 200 períodos aritmética. Então, o cara que opera lá o rompimento e tudo mais, pode pensar, cara, eu vou comprar na renovação da máxima desse candle e agora o mercado vai explodir. E no dia seguinte, aqui eu estou no gráfico diário, né? No dia seguinte, até renova a máxima. E olha, renovou a máxima, só que o mesmo candle, ele veio, voltou tudo e fechou negativo, tá? Então aqui a gente tem a formação do PFR, tá? Esses dois candles aqui tem a formação do PFR. E o que é interessante aqui nesse caso, a confluência, aonde que esse candle
está sendo formado. Lembra que eu te falei ainda agora que padrão de candle vai aparecer toda hora, mas a região que ele está aparecendo é mais importante? Então essa aula aqui não vai ser só uma aula de padrão de candle, vai ser muito mais que isso. Eu vou te mostrar aqui como você pode aplicar as confluências e entender se aquele padrão de candle que você identificou, ele de fato é operável ou não, tá? Nesse caso aqui, se a gente dá uma olhada só nas médias 9 e 21, né, que são essas médias verde e vermelha, a gente, cara, acabou de acontecer aqui um cruzamento para cima. Então, teoricamente, a tendência é de alta, né, já que a 9 cruzou a 21. Sim, teoricamente é isso mesmo, tá? Você não está errado. Só que se a gente olhar médias maiores, médias mais importantes, que aqui no caso é a 200 e essa branca que é a 80, a gente vê que elas duas estão trabalhando como resistência nessa área, tá? E se a gente marcar aqui uma resistência, né, a gente vê o que aqui, ó, que o mercado nessa região que ele chegou foi uma troca de polaridade com esse fundo e mais lá para o passado também tem outras regiões nesse fundo. Então, o que, que a gente tem aqui? Uma resistência, que agora é uma troca de polaridade que antes era um suporte. A gente tem a média de 280 nessa região, trabalhando como resistência. E além disso, olha só, além disso, se a gente pegar aqui a Fibo e pegar aqui ó, do fundo até o topo, tá pegando todo esse movimento aqui, olha só onde o mercado rejeitou aqui, no 61.8, que é um nível de Fibo importante, tá? E se você não sabe utilizar Fibo, tem uma aula onde eu te dou todo o passo a passo como que você vai utilizar Fibo para marcar retrações, espelhamentos e projeções. Está aqui no meu canal e eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Então aqui, ó, tinha toda uma confluência, tinha suporte dinâmico, resistência dinâmica, né, no caso, tinha uma resistência de troca de polaridade e tinha uma retração de Fibo. Então, se está em uma região interessante para me operar, eu posso operar com total convicção que aquele mercado vai dar continuidade ao movimento, tá? E deu continuidade, a gente está com o gráfico aqui pronto, então você consegue ver que deu continuidade, tá? Então aqui a gente teve um excelente exemplo de PFR na venda, tá? Aqui depois, ó, formou outro PFR na mesma região, tá? Você poderia, se tivesse, né, saído da operação ou até mesmo feito uma parcial, porque lembra que eu te falei de 1 para 1? Se a gente pegar aqui, ó, uma vez o risco desse cara aqui, ó, seria aqui, ó, olha lá, ó, ele pagou, deixa eu esticar aqui mais um pouquinho, que não pegou, né? Ali, ó. Seria basicamente aqui uma vez o risco, tá? Então, se você entrou aqui e pegou uma vez o risco, aqui você já teria saído da operação 2 dias depois, né? E já colocado o dinheiro no bolso, tá? E o mercado depois deu uma nova oportunidade nessa mesma região e deu toda essa continuidade ao movimento, tá? Então, aqui a gente tem basicamente padrões de reversão, tá? Porque o movimento aqui era um movimento de alta, isso a gente falando de um tempo gráfico menor, tá? Se a gente ir lá por 60 minutos, por exemplo, aqui a gente tinha topos e fundos ascendentes, né? Então, se a gente ir por 15 minutos, esse movimento ó, fica mais altista ainda, né? Então, a gente tinha uma tendência de alta aqui, e lá no diário seria uma reversão de movimento. Só que se a gente olhar pelo diário, isso é uma correção, tá? Só um movimento corretivo, já que o mercado está vindo de um movimento de baixa, tá? Aqui mais na frente, ó, a gente tem algo interessante também, que é o PFR em continuidade de movimento, que seria o quê? O mercado fazer um movimento corretivo, apresentar para a gente aqui o padrão. Então aqui a gente tem outro padrão, o PFR, tá? Aqui, ó, a gente tem, ó, candle comprador, bem comprador, né? Renovação da máxima e fechamento aqui, ó, abaixo do fechamento anterior, tá? Então aqui a gente tem um PFR e aqui mais atrás a gente também tem outro, ó. Aqui também tem outro, tá? E esse outro aqui, ele ficou até mais interessante, porque ele fechou ali, ó, abaixo da 9, tá? Isso é importante, ele fechou abaixo da 9. E também ele fechou na mínima do movimento, tá? Esse cara aqui, ó, fechou na mínima do movimento. Então esse aqui foi bem interessante para a gente operar aqui, tá? Newton, e esse aqui, ele é um PFR, esse aqui um pouquinho antes, vamos dar uma olhada, tá? Porque às vezes parece ser, mas não é, tá? Vamos dar uma olhada aqui se é. Então, eu tenho aqui, ó, fechamento desse candle branco, ele é lá nos 43
tá? Eu não consigo levar o mouse lá, mas na janelinha que abre você vê abertura, máxima, mínimo e fechamento. Esse fechamento para mim é importante, tá? 43,07. O fechamento desse aqui de cima, tá? Vamos ver o fechamento dele. O fechamento desse aqui é no 43,05, ou seja, 2 centavinhos, né? 2 centavinhos abaixo, 43,05, esse aqui 43,07, né? 43,07. Então tem 2 centavos abaixo ali do fechamento anterior, tá? Nesse caso pode considerar sim o PFR, tá? Então se você tinha visto esse cara aqui com o PFR, você pode sim considerar ele, tá? Só que entre esses três que a gente marcou aqui, o que me chama mais atenção, o que eu operaria de fato, tá? Seria esse segundo aqui, porque ele teve ali uma violação da 9, ele chegou próximo da 21, só que aí ele veio e fechou fora da 9. Esse aqui, ó, não fechou abaixo da 9 e esse aqui também não. Por mais que eles deram continuidade, eles poderiam não dar continuidade, tá? Então sempre priorize, nesses casos aqui de continuidade, esses aqui é o que fecha abaixo da 9, dando continuidade ao movimento, tá? Não que esses aqui não são operáveis, eles são operáveis sim. Só que esses aqui tendem a dar mais certo, tá? Esse segundo exemplo aqui, tá? Então vamos ver se a gente encontra algum exemplo na compra, só para não ficar só na venda o tempo todo e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Aqui tem um belo exemplo de compra, só que aqui a gente teria que ver se era ali uma região de confluência ou não, tá? Então vamos dar uma olhada aqui mais para frente para ver se encontra outro exemplo de compra, tá? Vamos dar uma passando aqui, passando. Aqui tem um belo 1, 2, 3. Se você quer saber esse outro padrão de candle que é 1, 2, 3, deixa o like nesse vídeo aqui e fala, eu quero saber o que é 1, 2, 3, tá? Aqui eu vou gravar outro vídeo te mostrando esse outro padrão de candle, tá? Então aqui a gente não tem um PFR, tá? Vamos dar uma olhada se tem mais para frente. Olha aqui, ó. Aqui tá perfeito, tá? Aqui a gente tem um PFR na compra para eu te mostrar. Olha só, eu vou te dar alguns segundos para você ver essa imagem aqui e ver se identifica, tá? Não vale roubar, tá? Dá uma olhada aqui nesse último movimento e vê se você consegue identificar aqui o PFR de compra. Aí já comenta aqui embaixo, consegui identificar se você conseguiu. Não vale olhar a gravação, tá? Depois de eu ter mostrado onde que era, para aí sim você falar que conseguiu identificar, tá? É agora, já vai comenta aqui, você conseguiu identificar a região aqui? Se conseguiu, já comenta aqui. Se não conseguiu, também comenta, fala não consigo identificar. Vou te mostrar agora, tá? Então aqui, ó, a gente tem um movimento de alta, né, muito claro, a 9, 21, 80 e 200, todos apontando para cima, tá? E a gente tem dois PFR aqui, tá? Tem esse aqui, ó, esse aqui. E a gente tem aqui, ó, um movimentozinho corretivo, né? O mercado fez o quê? O mercado subiu aqui e fez um movimentozinho corretivo aqui, ó. Nesse movimentozinho corretivo, a gente tem aqui, ó, esse candle branco, que tem uma mínima menor do que a anterior e tem um fechamento maior do que o anterior, tá? Então aqui eu entraria na renovação da máxima desse cara, tá? Aqui tá ancoradinho na 9, né? Tá interessante, tá? Renovação da máxima com stop aqui na mínima desse movimento, tá? E se você tivesse, né, pegado aqui uma vez o risco, você já teria aqui pegado já 2 dias depois, né, o teu lucro aqui. Se fosse 2 vezes o risco, vamos ver se deu 2 vezes o risco, que eu vou pegar o quadradinho, tá? Só para vamos copiar ele aqui e colar, jogar aqui para cima, ó. Esse aqui seria uma vez o teu risco e aqui 2 vezes o teu risco, tá? Já teria pegado também aqui 2 vezes o teu risco nessa operação, tá? Então aqui a gente tem um PFR na compra, eu te dei alguns exemplos na venda. Aqui tem outro, tá? Esse aqui não tá tão interessante, esse aqui tá um movimentozinho mais corretivo, né? Mas aqui também é o PFR, tá? E a gente tem aqui, ó, olha só a confluência, esse aqui, ó. A gente tem o mercado rompendo essa região aqui, ó, tá? Tem topo aqui, topo nessa região. Então o mercado veio e rompeu essa região. E se você olhar lá nos 60 minutos, isso fica mais claro, tá? A gente tem aqui, ó, movimento de alta, uma correção nesse rompimento aqui de topos e
uma continuidade no movimento, tá? Então, nesse pullback aqui, nesse pullback pós-rompimento, a gente tem um PFR também, porque a gente tem esse candle negativo, esse próximo candle aqui, ó, ele renovou a mínima do candle negativo e fechou aqui, ó, acima do fechamento do anterior, tá? Então, a minha entrada é na renovação da máxima, logo ali na abertura do mercado já deu nessa entrada, e o meu stop ficaria aqui na mínima. E aqui nem precisa medir, né? Você viu que o mercado foi lindamente, tá? A gente tem aqui um exemplo na venda de novo, porém, lembra que eu te falei que precisa ter um contexto, e eu estou te mostrando aqui alguns contextos para você já aplicando, tá? Esse aqui, por mais que é um PFR, a gente tem que analisar o contexto, tá? Então, se tivesse um contexto legal, eu poderia sim fazer uma operação pegando ali uma ou duas vezes o risco, ou até mesmo uma operação de retorno à média. Então, quando chegou aqui na 9, eu poderia zerar a operação, por exemplo, tá? Mas tem que ter um contexto na operação, tá bom? Então, basicamente é isso. É um padrão de candle bem simples, um padrão de candle que você já pode começar a aplicar a partir de amanhã. E se você aplicar da forma que eu te mostrei aqui, dentro de contextos operacionais, pode ter certeza que você já vai ter muito lucro, tá? Então, se você gostou desse vídeo, ajuda o canal, tá? Dá um like nesse vídeo, comenta, tá? Comenta aí qualquer coisa, que o teu comentário é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, para ele entregar esse vídeo para mais pessoas, e assim eu consequentemente estar entregando mais conteúdo aqui, tá? Porque o meu objetivo aqui é entregar conteúdo de valor, mas para isso eu preciso entender que você está aqui consumindo esse conteúdo e que mais pessoas também vai consumir esse conteúdo, tá? E se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, é gratuito, tá? A inscrição no canal é gratuita. E ativa o sininho de notificações, porque sempre que aparecer um novo vídeo aqui, e por sinal esses novos vídeos aparecem toda terça-feira às 7h45 da noite, você será notificado e não vai esquecer que tem vídeos novos aqui, tá? Então, já deixa o like, comenta, compartilha, e se você não é inscrito, se inscreve no canal para você dar essa moral e esse canal crescer, tá? Então vou ficando por aqui, e na próxima terça-feira a gente tem um novo vídeo trazendo um novo assunto aqui para você aprender gratuitamente, tá? Até mais e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.